A gente está acompanhando aí, o padre Júlio Lancelotti vem sendo alvo de vários ataques, né? E aí isso mais uma vez mistura política, religião, justiça, né? Mas tem algumas novidades sobre isso. A Câmara Municipal de São Paulo hoje vai analisar se instala ou não uma CPI para investigar as atividades do padre na região da Cracolândia. Além disso, o que aconteceu é que ontem a Arquidiocese de São Paulo informou que vai investigar o padre. Numa nota divulgada ontem, a entidade católica informou que segue em busca da verdade a respeito de uma denúncia recente contra o padre Júlio Lancelotti. Seria um suposto assédio sexual praticado contra um ex-coroinha em 1987 e que teria impulsionado essa apuração. O relato foi feito à revista Oeste, que é uma revista que o padre chama ali de uma revista de desinformação, que é uma revista que tem vários apoiadores de Bolsonaro, né, que fazem e publicam artigos lá. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, confirmou que a divulgação da nota da Arquidiocese pode mudar o panorama e, de certa maneira, está pressionando hoje a Câmara Municipal a continuar o seu trabalho. O padre Júlio Lancelotti ontem fez questão de publicar aqui uma nota nas redes sociais, dizendo que recebeu com muita serenidade, paz de espírito, a nota da Arquidiocese de São Paulo, informando que apura as acusações lançadas nos últimos dias. E ele diz aqui, esclarece, que essas acusações são completamente falsas, inverídicas, e que ele tem plena fé de que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade dos fatos. As acusações estão imbricadas, segundo ele, em uma rede de desinformação que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é sentido do meu sacerdócio, a luta pelos desamparados e pelo povo de rua. Ele falou que segue de maneira inabalada a esperança, com a esperança de um futuro que extirpe o ódio aos pobres das nossas ruas e dos nossos corações. Vamos lá, professor Mairovich, a gente tem aí a informação de que a Arquidiocese vai abrir uma investigação. Como é que funciona essa investigação da Arquidiocese? Essas denúncias que aparecem, muito antigas, relacionadas ao padre Júlio Lancelotti, isso tem que ir para uma esfera judicial. Aí a gente vê, por um outro lado, isso indo para a Câmara, que aí é um julgamento político do padre Júlio Lancelotti, que tem uma atuação muito forte no centro, que tem uma ligação com políticos mais à esquerda, que saem em sua defesa pelas redes sociais. Como é que o senhor tem analisado esse caso? Como é que o senhor analisa essa decisão da Arquidiocese em abrir essa investigação contra ele? Tem vários aspectos a considerar. Então, vamos começar com esse primeiro seu. Veja, dentro da igreja, a igreja como instituição, estamos num mundo laico, onde a igreja está separada do Estado, então problemas da igreja são da igreja. A igreja tem um direito canônico, tem as suas regras, tem a sua justiça. Então, se algo disser respeito a um dos seus padres, a um dos seus membros eclesiais, ela mesmo cuida aí dos seus deveres, das suas apurações, das suas verificações. Então, o que a igreja faz, quer com relação à aplicação do direito canônico, ter a razão dos seus órgãos disciplinares, e vamos lembrar o tempo da Inquisição, da propaganda fé, onde se apuravam aí desvios, abusos, irregularidades, mas especialmente aqueles que cometiam atos contra a linha doutrinal
da igreja. Bom, então vamos separar. Uma coisa é a igreja e nós, do mundo laico, não temos nada que ver com isso, com as apurações. Evidentemente, os fiéis devem analisar e verificar que é uma igreja que tem os seus mecanismos, mas no seu âmbito. Então, vamos separar isso. Agora, vamos entrar no outro ponto. Esse fato que vem de volta diz respeito, e o Josias, que tem memória de elefante, diz respeito ao caso Pajero, eh, em que o padre Lancelotti foi aí inculpado, foi aí acusado com relação a uma perua Pajero que teria sido aí desviada. É uma história que eu acho que não chegou ao fim, mas o Josias, como eu disse, que tem memória melhor, não sei que história, o que se concluiu com relação a um escândalo da época. Lembrando que o padre Lancelotti, na ocasião, era funcionário da FEBEM, da então FEBEM. Bom, mas isso evidentemente se teve algum ponto, isso passou pelo Ministério Público, passou pela polícia. É um fato que agora, em época eleitoral, está sendo buscado de volta. Então, isso me parece que está voltando. Está voltando para quê? Para fundamentar uma CPI que, com relação ao padre Lancelotti, é absolutamente ilegal. É, o padre que vai ser apurado, se teve desvio, se for fato individual, evidentemente que isso é um caso que deve ser apurado pelo Ministério Público, pela polícia, mas não em CPI, que tem um âmbito maior. Um âmbito, se falar as ONGs tal, mas uma coisa a gente tem que fazer, Fabiola, eu acho justo que se faça isso, justo. E eu acho que é uma coisa de um dever de coração das pessoas que têm sensibilidade. Vamos separar a figura do padre, que é um humano com todos os seus, a da pessoa do padre, da pessoa humana, do daquele daquele seu lado de pregador. Não há dúvida alguma que o padre Lancelotti, sobre o lado de pregador, sempre esteve ao lado dos últimos da sociedade. Sempre. Então, ele tem todo esse aspecto que se misturou o lado pessoal com o lado profissional religioso, vamos chamar assim. é, Isso tem aí, não é para dimensão de CPI. CPI é um aproveitamento. Agora, volto, que é um homem humano que cuida daqueles, dos últimos da sociedade, dos excluídos, ele tem um valor enorme. O que a nota da Arquidiocese traz é que houve uma recente divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios. Esses laudos foram feitos por essa revista Oeste. Né? E a notícia de um suposto novo fato, que nem é esse antigo, mas é um novo fato de abuso sexual envolvendo o padre Júlio Lancelotti, e que, segundo a Arquidiocese, requer uma nova investigação da parte da Arquidiocese em busca da verdade. E isso é o que diz a nota da Arquidiocese em relação ao padre, né? E aí o padre diz que recebe essa informação dessa nova investigação com muita serenidade e tranquilidade, porque a verdade vai aparecer. Agora, não é novidade que o padre Júlio é alvo de muitos ataques políticos, não é mesmo, Josias? O padre Júlio É isso. Lancelotti incomoda os políticos e por isso tem que ser muito cuidadosa a análise sobre esse caso e esse julgamento do padre, né? É verdade. O padre está enfrentando acusações de cunho sexual. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é disso que nós estamos falando. O padre Júlio Lancelotti tem uma atividade social que é exercida com grande ativismo
com grande vigor, e esse ativismo desperta a ira de políticos mais tradicionais, inclusive porque o padre incomoda mesmo esses políticos, porque ele expõe frequentemente a inação do Estado diante da desproteção de pessoas que estão perambulando pelas ruas. E, em função disso, ele é frequentemente alvo de acusações. Então, como disse, há uma acusação mais antiga, a outra imputação recente. A arquidiocese disse, bom, há laudos periciais com resultados contraditórios, isso se referindo à acusação antiga. E há uma notícia de suposto novo fato de abuso sexual envolvendo o padre Júlio Lancelotti. E, por isso, a arquidiocese considera que há necessidade de uma nova investigação a ser feita pela própria arquidiocese para buscar a verdade. Então, a arquidiocese está, em alguma medida, oferecendo material para que a CPI, que se organizava contra o padre, seja agora reativada. Os adversários do padre estão agora com um ânimo renovado, porque a própria arquidiocese está dizendo, olha, diante do que está de frente de nós, nós achamos que é preciso uma averiguação para chegar à verdade. O padre Júlio está dizendo, recebo isso com grande serenidade. A essa altura, Fabiola, a melhor coisa que pode acontecer em relação a esse episódio é que a arquidiocese faça uma apuração, com os critérios que julgar convenientes, o mais profunda possível, para que o padre Júlio Lancelotti possa expor essa sua serenidade com o aval da arquidiocese. Porque se ele não tem nem o aval da arquidiocese, nesse momento, com a nota que divulgou, a arquidiocese tirou o chão do padre Júlio Lancelotti, se ele não tem o aval da arquidiocese, ele não terá dos seus adversários. Então, até em respeito ao trabalho social que o padre Júlio Lancelotti executa, a arquidiocese tem a obrigação agora, depois de ter soltado essa nota, de fazer uma apuração profunda com os critérios que julgar conveniente, lá, o direito canônico, o que for, e que divulgue esse resultado dessa apuração com a mesma transparência e loquacidade e tenacidade com que divulgou esta nota, dizendo que o padre merece ser investigado. Então, se a arquidiocese acha que ele merece ser investigado, e se ele recebe a decisão da arquidiocese com naturalidade, a igreja precisa agora dar uma resposta sobre a conduta do padre Júlio Lancelotti, que a arquidiocese está dizendo, em nota oficial, que merece ser investigada. Se a arquidiocese não avaliza o comportamento do padre Júlio Lancelotti, Fabíola, os adversários dele é que não farão. Então, nesse momento, a igreja, por meio da arquidiocese em São Paulo, está obrigada, por um dever de lealdade até ao padre Júlio Lancelotti mesmo, a informar o que apurou sobre essas acusações que o padre diz serem infundadas, acusações de cunho sexual. Acho que a igreja poderia superar isso tudo se acabasse com essa hipocrisia do celibato. Mas como existe o celibato, isto é um dogma, e a igreja não está disposta a abrir mão dele, isto tem resultado em acusações ao redor do mundo envolvendo a Igreja Católica, mas está lá, isso é um dado da realidade. Agora, nesse momento, a arquidiocese, em função da nota que divulgou, tem a obrigação de realizar a investigação que julga ser necessária e, tão rápido quanto possível, deve divulgar as suas conclusões, porque, nesse momento, a igreja puxou o tapete do padre Júlio Lancelotti e, evidentemente, forneceu material para que os seus adversários políticos façam gato e sapato dessa proposta de CPI que tramitava antes da nota da arquidiocese e que agora tramita com ainda mais força. Nossa, delicadíssimo.